Uma boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. Para mim é uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião, na dedicação deste lugar para a glória de Cristo. E para que seja o lugar onde vocês vêm se alimentar as suas almas com a palavra de Deus, para buscar o alimento espiritual, ou seja, os que assistem aqui neste lugar, e também para outras pessoas que Deus vai trazer à medida em que o tempo irá passando, onde Deus estará falando ao coração de muitas outras pessoas, para que venham a este lugar procurar o alimento espiritual e a perseverarem servindo a Cristo, nosso Salvador. Eu quero ler em 1 de Reis, no capítulo 8, versículo do 1 ao 11, onde o rei Salomão dedicou a Deus o templo que construiu. Em 1 de Reis, no capítulo 8, versículo do 1 ao 11, diz assim: Então Salomão reuniu diante de si, em Jerusalém, aos anciões de Israel, e a todos os chefes das tribos, e aos principais das famílias dos filhos de Israel, para trazer a arca do pacto de Jeová da cidade de Davi, a qual é Sião. E com o rei Salomão se reuniram todos os varões de Israel no mês de Etanim, que é o mês sétimo, no dia da festa solene. Então vieram todos os anciões de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca, e levaram a arca do Senhor, e o tabernáculo de reunião, e todos os utensílios sagrados que estavam no tabernáculo, os quais levavam os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia se reunido com ele, estavam com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que pela multidão não podiam nem se contar. Não podiam se contar nem numerar. E os sacerdotes colocaram a arca do pacto de Jeová no santuário da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, porque os querubins tinham estendidas as asas sobre o lugar da arca, e assim os querubins cobriam a arca e as suas varas por cima. E tiraram as varas de forma que suas extremidades se podia ver desde o lugar santo que está diante do lugar santíssimo, mas não se deixava ver desde mais afora, e ficaram assim até hoje. Na arca não havia coisa alguma, a não ser as duas tábuas de pedras que Moisés havia colocado ali em Horebe, onde o Senhor fez pacto com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa de Jeová. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Jeová havia enchido a casa de Jeová. Isto foi a dedicação do templo que Salomão construiu, o qual colocou no lugar santíssimo 2 querubins gigantes de madeira de oliveira cobertos com ouro, que chegava a uma altura muito grande. E debaixo das asas desses querubins, dos 2 querubins, colocou a arca do pacto, a qual também tinha 2 querubins de ouro, porém pequenos. E a glória de Deus encheu a casa de Jeová. E os que estavam ministrando não podiam ministrar mais por causa da glória de Deus que estava lá dentro, manifestada naquela nuvem. Com esta mesma leitura que tivemos, onde Salomão dedicou o templo para Deus, a qual nós temos usado para a dedicação deste lugar, nós veremos um templo, o templo de Deus. O templo de Deus que será dedicado a Deus neste tempo final, para o qual
Vamos ler em Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 em diante, onde nos diz assim: assim que já não sois, Efésios capítulo 2, versículo do 19 ao 22, diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de esquina o próprio Jesus Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, em quem vós sois também juntamente edificados para a habitação de Deus em Espírito. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é Dedicados pelo sétimo selo. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Este templo do qual São Paulo fala nesta passagem é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que de era em era, de etapa em etapa, desde o dia de Pentecostes até aqui, esteve sendo edificado, este templo esteve sendo edificado, o qual é a igreja de Jesus Cristo. Vejam vocês, começou no dia de Pentecostes e nós temos esse pequeno espaço aqui, que foi a etapa, ou a era dos apóstolos, Pedro, Santiago, Tiago, João e todos esses apóstolos hebreus, lá na terra de Israel. A igreja de Jesus Cristo nasceu no dia de Pentecostes. Vejam, Cristo tinha falado a respeito de que era necessário nascer de novo para se poder entrar no reino de Deus, conforme o que ele disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João. Mas os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo. E é um requisito nascer de novo para se entrar ao reino de Deus e assim vir a formar parte da igreja de Jesus Cristo. Cristo lhes disse que era necessário nascer da água e do Espírito. E para nascer de novo, a pessoa, ao ouvir a pregação do Evangelho, obtém o conhecimento da primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Ou seja, obtém o conhecimento da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário e lavando-nos com seu sangue precioso para podermos receber o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, o que acontece nessa pessoa? Ela obteve o novo nascimento, ela nasceu no reino de Deus. Ela vem a ser como uma criança, como Cristo disse. Aquele que não for como uma dessas crianças, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus, porque ao reino de Deus se entra nascendo de novo. E quando uma pessoa nasce nesta terra, como ele nasce? Como um bebê. E quando uma pessoa nasce de novo, ele nasce como um bebê espiritual. Agora, vocês podem ver porque Cristo utilizou o simbolismo das crianças para representar a quem? Aos seus filhos, aos crentes nele. Vejam vocês, ele ensinou que dos tais é o reino dos céus. E podemos ver que da igreja do Senhor Jesus Cristo é o reino dos céus, porque são os redimidos com o sangue de Cristo, os que reinarão com Cristo como reis, sacerdotes, por 1000 anos e logo por toda a eternidade. Mas vejam vocês, tem que passar por esta etapa de um novo nascimento e ser como crianças. Assim como nasceram nesta terra através do papai e da mamãe, agora nascer de novo, porém, através de Cristo, através de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. Não há outra maneira para nascer de novo e não há outra maneira para entrar no reino de Deus. E se inicia desta maneira. E logo, tem que comer alimento espiritual, receber o leite espiritual da palavra.
e logo ir comendo alimento mais sólido à medida que o tempo vai passando, para poder ir crescendo espiritualmente no reino de Deus, até chegar à maturidade, até chegar à estatura de um varão perfeito, ou seja, chegar à estatura de Cristo, ou seja, chegar a ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Agora, vejam que é para cada pessoa como indivíduo um processo, a vida cristã, como também para o corpo místico de Cristo, como corpo místico de crentes, vai passando por diversas etapas, vai passando por um processo, até então chegar a este tempo final. Vejam vocês que de etapa em etapa nasceu o dia de Pentecostes e logo foi crescendo. Assim como as crianças vão crescendo, à medida que elas vão se alimentando e elas vão obtendo mais células sobre células, e então o corpo físico vai crescendo. E à medida que as diversas etapas foram passando durante esses 2000 anos que passaram, estiveram sendo chamados e reunidos, os escolhidos de Deus de era em era, e à medida que eles vão chegando, o que vai acontecendo? O corpo místico de Cristo vai crescendo, ele vai ficando mais e mais maior. Primeiro começaram com 120, um bebê. A igreja de Jesus Cristo nasceu lá. Porém, logo na primeira mensagem de São Pedro, vieram uns quantos mil, e ali cresceu um pouco mais. E vejam, foi dando o quê? Alimento espiritual, a palavra. Porque a maneira de se crescer é comendo alimento físico. E no espiritual se cresce comendo alimento espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento espiritual para a alma dos seres humanos. E agora, a igreja de Jesus Cristo vai crescendo de era em era. Quando a primeira era se passa, onde São Paulo é o primeiro profeta, mensageiro para a primeira era da igreja gentia, para a primeira era da igreja entre os gentios, a qual se cumpriu na Ásia Menor, lá o corpo místico de Cristo cresceu mais, e à medida que foram sendo chamados e reunidos, os escolhidos de Deus em cada era, através do ministério do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, o que aconteceu? Foi crescendo mais e mais esse corpo místico de crentes, o qual é o templo espiritual de Jesus Cristo. E porquanto Cristo o que está fazendo é construindo um templo, já não é necessário o templo ou tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto. Tampouco é necessário o templo que Salomão construiu. Por quê? Agora, um novo templo está sendo construído. Este templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Este é o novo templo que no último dia, quando a sua construção for concluída, a qual é concluída na era da pedra angular. Por quê? As 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, assim como o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu tinha um lugar santo, onde estava o castiçal com as lâmpadas, e o castiçal com as lâmpadas atualizado no templo espiritual de Cristo são as 7 etapas ou eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros. Isto é, o candelabro aceso, iluminando no lugar santo. E isto é no corpo místico de Cristo, as 7 eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros, acesos do fogo do Espírito Santo de Deus, em cada uma das eras em que eles foram manifestados. E através dessa manifestação do Espírito de Deus, do mensageiro de cada era, veio a luz espiritual da palavra de Deus para a igreja em cada era. E da igreja então se manifestou para o mundo inteiro essa luz. E agora, quando transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, já está construído o lugar santo,
do templo espiritual de Cristo, que é daqui até aqui. Agora, chegamos à parte mais importante do templo espiritual de Cristo. Por quê? Porque a parte mais importante de um templo, do qual Moisés construiu e do qual Salomão construiu, é o lugar santíssimo. Esse é o lugar onde foi colocada a Arca do Pacto, onde estava o propiciatório, em cima da Arca do Pacto, com os 2 querubins de ouro, e onde estava a presença de Deus, a presença da Shequina, naquela luz chamada de a coluna de fogo, ou nuvem de fogo, que apareceu ao profeta Moisés, e logo libertou ao povo hebreu, e logo acompanhou ao povo hebreu por esses 40 anos pelo deserto. E agora, o lugar de habitação de Deus, naquela luz da Shequina, é o lugar santíssimo, sobre o propiciatório entre os 2 querubins de ouro. E se não há um lugar santíssimo, pois a presença de Deus não tem um lugar onde se colocar, onde se manifestar a presença de Deus nesse templo. E se o templo que Salomão construiu, e se o templo que Moisés construiu tinha um lugar santíssimo, porque esses templos representavam o templo que está no céu. E se o templo que está no céu tem um lugar santíssimo, onde Deus está em seu trono, pois todo templo construído aqui na terra tem que ter um lugar santíssimo também, que represente o lugar santíssimo do templo que está no céu. É por isso que Deus, na luz da Shequina, da coluna de fogo, em qual lugar estava? No lugar santíssimo do templo que construiu Salomão e do templo ou tabernáculo que Moisés construiu. E agora, Cristo esteve construindo um templo para Deus com pedras vivas. São Pedro nos fala desta construção deste templo espiritual. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo do 4 em diante, onde diz assim: aproximando-nos a Ele, pedra viva, porque o que Cristo é? É essa pedra viva, essa pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores em sua primeira vinda. Aproximando-nos a Ele, pedra viva, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas. Agora, São Pedro diz que nós também somos pedras vivas. E por que somos pedras vivas? Porque não somos pedras destas que uma pessoa encontra pela rua ou em uma montanha, mas somos pedras de carne e ossos. Somos pedras vivas que caminhamos de um lugar para o outro, assim como Jesus Cristo é a pedra angular que caminhava de um lugar para o outro. E agora? E vós também, como pedras vivas, sejam edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos a Deus através de Jesus Cristo. E agora, diz assim, que nós, como pedras vivas, diz, sejam edificados como casa espiritual. Agora somos edificados como indivíduos, como uma casa espiritual, como um templo e como um corpo místico de crentes. Somos pessoas pertencentes a uma casa espiritual, a um templo espiritual que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De tal modo que é o mesmo que era o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Agora nós, como indivíduos, somos esse templo. E nós, como parte do corpo místico de Cristo, pertencemos a um templo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. E vejam vocês, assim como tinham o lugar santo e o lugar santíssimo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, e também tinha átrio. Vejam vocês, nós temos átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E qual é o nosso átrio? Quando eu os vejo, eu estou vendo o átrio de vocês, o qual é o corpo. Para ver o lugar santo de vocês, teria que entrar dentro de vocês e ver o espírito de vocês, o qual é um corpo de outra dimensão.
E para ver o lugar santíssimo de vocês, teria que entrar dentro de vocês e olhar na alma de vocês, porque a alma de vocês é o lugar santíssimo de vocês, porque esse é o lugar de morada para Deus em cada um de vocês, e isto é em mim também. E agora, vejam vocês o lugar que Deus tem em nós, como templo espiritual, é a nossa alma, o lugar de habitação, de morada de Deus em cada um de nós. E agora, no templo espiritual de Cristo, tem átrio, e isto seria de Adão até Cristo. Tem lugar santo, que isto é desde o dia de Pentecostes até este tempo final. E tem lugar santíssimo, o qual é deste tempo no qual nós estamos vivendo, até se completar o número dos escolhidos de Deus. E agora, as 7 eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo. E agora, o lugar santíssimo é o que está sendo construído nesta casa espiritual, a qual é a igreja de Jesus Cristo, a qual está aqui neste diagrama. Isto é como se fosse um plano. E agora, a primeira etapa ou era da igreja de Jesus Cristo entre os gentios se cumpriu na Ásia Menor e o seu mensageiro foi São Paulo. A segunda etapa da construção desse templo espiritual da igreja de Jesus Cristo se cumpriu na França e seu mensageiro foi Irineu. Lembrem-se que em cada etapa são chamadas e reunidas as pedras vivas, os seres humanos que vêm formar parte deste templo espiritual através de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no mensageiro de cada era. Porque quem é o que está construindo este templo? O que está construindo este templo é Jesus Cristo. Em Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 12, diz: E lhe falarás, dizendo, assim falou Jeová dos exércitos, dizendo, eis aqui o varão cujo nome é o renovo, o qual brotará das suas raízes e edificará o templo de Jeová. E Cristo, que é esse renovo para edificar o templo espiritual de Deus, edificar a igreja de Jesus Cristo, ele foi representado em Zorobabel, que também é um descendente do rei Davi, o qual edificou o templo de Deus naquele tempo. E o que trouxe foi uma restauração ou reedificação do templo lá em Jerusalém. Assim representando a Cristo na construção do templo de Deus, o qual é a igreja de Jesus Cristo. Pois podemos ver que Deus colocou ao ser humano aqui na terra como um templo de Deus. Porém, o ser humano caiu e perdeu esta bênção. Agora, Cristo estará restaurando a cada um desses filhos, a cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou estará restaurando a um templo, a ser um templo espiritual, um templo para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, para Deus estar manifestado em toda a sua plenitude na alma e desde a alma desta pessoa, e serem restaurados para a vida eterna, como um templo eterno para Deus, como indivíduos. E os membros ou as pessoas que serão um templo para Deus como indivíduos, para Deus estar manifestado em toda a sua plenitude neles, são os que vêm a formar parte da igreja de Jesus Cristo, cada um na era que lhe correspondeu viver e da era que lhe correspondeu viver. E a igreja de Jesus Cristo como templo espiritual de Deus, ou templo espiritual de Jesus Cristo, vejam vocês, ela está composta por muitas pedras vivas, por muitos seres humanos, cada um na era que lhe correspondeu viver.
E agora, a principal pedra é Jesus Cristo. São Pedro diz aqui, diz assim, pelo qual também a Escritura contém, eis que eu coloco em Sião a principal pedra de esquina, eleita e preciosa, e aquele que nele crer não será envergonhado. Para vós, pois, os que creis, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a cabeça de esquina e pedra de tropeço e rocha que faz cair, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. Mas vós sois linhagem eleita, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua admirável luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas que agora sois povo de Deus, que em outro tempo não tinham alcançado a misericórdia, mas agora tens alcançado a misericórdia. Amados, eu vos rogo como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais dos desejos carnais que batalham contra a alma, mantendo boa a vossa maneira de viver entre os gentios, para que naquilo que blasfemam contra vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ao considerar as vossas boas obras. Podemos ver aqui que estas pedras vivas, as quais são os escolhidos de Deus, os quais foram destinados ou predestinados desde antes da fundação do mundo, para formarem parte deste templo espiritual que é sua igreja, e para, como indivíduo, ser um templo para Deus e Deus habitar em cada uma destas pedras vivas. Primeiro, habita nas primícias, isto é, no batismo do Espírito Santo, que são as primícias do Espírito, onde obtemos o corpo teofânico, e logo no último dia, em acréscimo, receberemos a plenitude do Espírito de Deus e obteremos o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e também para mim. E Deus estará morando em toda a sua plenitude neste templo espiritual, em cada uma dessas pedras vivas que, como indivíduo, é um templo de Deus e para Deus. E a igreja de Jesus Cristo, ela está composta por essas pedras vivas, que como indivíduos são templo de Deus. E logo, como parte do corpo místico de Cristo, que é sua igreja, vejam vocês, vêm a ocupar sua posição neste templo espiritual, na mesma ordem na qual foram manifestados aqui na terra, na era que lhes correspondeu. Esta é a mesma ordem em que estão neste templo espiritual. Portanto, as bênçãos que nós teremos quando estejamos no corpo eterno será de acordo a posição que tenhamos ocupado quando viemos a viver neste planeta Terra. Viemos a este planeta Terra para ocuparmos a nossa posição no corpo místico de Cristo, para ocuparmos a nossa posição no programa de Deus. E agora? Um templo precisa ter um lugar especial chamado de o lugar santíssimo, porque como poderia ser dedicado a Deus o templo de Salomão ou o templo de Moisés se não tinha o lugar santíssimo? Pois não lhe prepararam um lugar para Deus morar aí, permanecer aí, e desde aí falar ao povo e falar suas bênçãos para o povo de Deus. Vejam o que Deus diz ao profeta Moisés no capítulo 25 do livro do Êxodo.
Diz assim no versículo 21 em diante: e colocarás o propiciatório em cima da arca. O propiciatório, para que vocês possam compreender melhor, vamos pensar que a arca é esta parte aqui de baixo, e o propiciatório é esta parte aqui de cima, ou seja, a tampa da arca. É o propiciatório. E no propiciatório, feitos do mesmo ouro, da mesma peça, ou seja, uma obra monolítica. Então estão os dois querubins de ouro aqui, com as suas asas estendidas, tocando-se aqui uma com a outra e olhando para o propiciatório. E aí, no meio está a luz da Shequina, a coluna de fogo a qual falou a Moisés, a coluna de fogo que libertou o povo hebreu, a coluna de fogo que levou o povo hebreu pelo deserto. Aí, entre esses dois querubins de ouro, estava a presença de Deus, na luz divina, na luz da Shequina, chamado o Logos, que saiu de Deus. E agora vejam o importante que é esse lugar santíssimo, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. E quanto mais no templo espiritual que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está construindo, e quanto mais em cada um de vocês e em mim como indivíduos, e o lugar santíssimo em nós como indivíduos, qual é? É a nossa alma. Portanto, a alma da igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês, é a era da pedra angular. Esse é o coração do corpo místico de Cristo. Esse é o lugar que é construído no último dia por Jesus Cristo, a raiz, a linhagem de Davi, manifestado no último dia. E assim como ele se moveu de era em era na construção do seu templo espiritual, construindo o lugar santo de era em era aqui, assim como ele se moveu no Antigo Testamento de era em era, de dispensação em dispensação, construindo o átrio, agora ele se moveu de era em era, durante essas 7 eras, e de nação em nação, construindo o lugar santo do seu templo espiritual, e se moveu para a Ásia Menor, e se manifestou através de São Paulo e construiu esta primeira era entre os gentis do seu templo, com pedras vivas, com seres humanos. Logo então se moveu para a França, se manifestou através de Irineu, e construiu a segunda etapa do seu templo espiritual, a segunda etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Logo se moveu para a Hungria, França e Hungria, se moveu por aquela região, e enviou a Martim, e através de Martim, trabalhou em sua obra de construção, Cristo, na terceira etapa da construção do lugar santo do seu templo espiritual. Logo então se moveu para a Irlanda e para a Escócia, e lá se manifestou através de Colombo, e construiu a quarta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Logo então se moveu para a Alemanha, e se manifestou através de Lutero e construiu a quinta etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Logo se moveu à Inglaterra e através de John Wesley, construiu a sexta etapa do templo espiritual, ou seja, do lugar santo do seu templo espiritual. Logo se moveu para a América do Norte e através do reverendo William Branham, construiu a sétima etapa do lugar santo do seu templo espiritual. Porém, ainda, esse templo, nós podemos ver que ele não estava concluído, porque ainda lhe faltava o quê? O lugar santíssimo. Portanto, não podia ser dedicado a Deus, para a morada de Deus em toda a sua plenitude no tempo do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Porém, foi profetizado pelo Espírito Santo, através do reverendo William Branham, que Deus virá ao seu templo e se manifestará em toda a sua plenitude. Deus virá habitar em seu templo espiritual, na sua igreja, em toda a sua plenitude. E para isto, ele necessita um lugar santíssimo. O lugar santíssimo desse templo espiritual, o qual é a era da pedra angular. E agora, nós temos visto que na construção deste templo espiritual de Cristo, os materiais de construção são os seres humanos.
e estão nos diversos lugares, nações, onde se cumprem estas eras. E agora, para a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, são seres humanos também, os que são chamados e reunidos. São pedras vivas, ou seja, seres humanos, os que são chamados e reunidos para formarem o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, formar a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo se moverá em Espírito Santo para procurar, buscar essas pedras vivas, esse material para a construção do lugar santíssimo, do seu templo espiritual, sendo que é a parte mais importante do seu templo, pois da América do Norte, ele desce da parte norte do continente americano, ele desce para a América Latina e o Caribe. E aí, ele encontra as pedras vivas, os latino-americanos e caribenhos que ele precisa para colocá-los em seu templo espiritual na era do lugar santíssimo, que é a era de ouro da igreja de Jesus Cristo. Por isso ele está, Jesus Cristo em Espírito Santo está na América Latina e no Caribe, chamando e reunindo a todos os seus escolhidos, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, para formarem parte deste templo espiritual. Porém, para formar qual parte? Para formar a parte do lugar santíssimo desse templo espiritual. Nos correspondeu a melhor parte aos latino-americanos e caribenhos, a melhor parte no templo espiritual de Cristo. Podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. Nos correspondeu no templo espiritual de Cristo a parte mais importante. Vejam, o rei e salmista, o doce cantor de Israel, Davi, ele disse que ele desejava estar nos átrios da casa do Senhor, da casa de Jeová, pois ele pertenceu a esta parte do templo de Deus. Porque para aquele templo era parte do átrio da casa de Deus, do templo de Deus. Logo do dia de Pentecostes em diante, corresponde à parte do lugar santo da casa de Deus, do templo de Deus, até o ministério do reverendo William Branham. E logo, para este tempo, corresponde à parte do lugar santíssimo da casa de Deus, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E vejam como há territórios onde se cumprem essas diversas eras, etapas da casa de Deus. E agora, o salmista dizia que ele queria estar nos átrios da casa de Deus. Os que viveram nas 7 eras da igreja gentia poderiam dizer, nós queremos estar no lugar santo da casa de Deus. E agora, se eu perguntar para vocês, e vocês, onde vocês querem estar na casa de Deus? No lugar santíssimo, pois este é o território para nós, este é o lugar para nós, na casa de Deus. E por isto, o chamado da grande voz de trombeta, que é o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, está chamando e reunindo aos escolhidos de Deus, onde? Na casa de Deus. E em qual lugar da casa de Deus? No lugar santíssimo. E está construindo o lugar santíssimo da sua casa com pedras vivas, com seres humanos latino-americanos e caribenhos. E ainda que alguns foram a outros continentes, até lá lhes chegará a mensagem e lhes mostrará que é uma pedra viva deste templo espiritual e o colocará aí no lugar santíssimo, na era da pedra angular. E quando fique construído esse lugar santíssimo, e quando se conclua a obra do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, pois então se concluiu a construção desse templo, e Deus virá em toda a sua plenitude em seu templo e ao seu templo, manifestado, e entrará ao lugar santíssimo do seu templo, e se manifestará em toda a sua plenitude. Os mortos em Cristo das eras passadas serão ressuscitados. Os mortos em Cristo do lugar santo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Mas se algum dos nossos se for antes, não se preocupe, ressuscitará e voltará a nós.
Agora, temos visto que esta era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, corresponde em sua construção à América Latina e ao Caribe. Por isso também oramos pela América Latina e pelo Caribe, seus habitantes, para que a bênção de Deus também os alcance e Deus lhes permita entrar ao glorioso reino milenial. Lhe permita a América Latina e o Caribe entrar no glorioso reino milenial de Cristo, ainda que venha a grande tribulação, onde muitas nações serão destruídas e desaparecerão do planeta Terra. Pedimos a Cristo que a América Latina e ao Caribe os deixe sobreviver a esses juízos, que sobreviva aos juízos que vêm e passe ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E por quê? Porque tem em seu seio aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus da etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Portanto, pedimos, rogamos a Deus, rogamos a Cristo por nossa América Latina e o Caribe. Os demais lugares onde se cumpriram as 7 eras da igreja gentia já não tem. Já não tem mensageiros que ore por eles. E por quê? Porque os 7 mensageiros já se foram. E enquanto estiveram aqui na terra, era que podiam orar por suas nações e pedir a Cristo suas bênçãos sobre elas. Mas agora, já se foram, mas nos resta a era da pedra angular, se cumprindo na América Latina e no Caribe, onde Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Portanto, o anjo de Jesus Cristo poderá orar pela América Latina e o Caribe, e a sua oração nos uniremos todos, dizendo-lhe amém, que Deus abençoe a América Latina e o Caribe, que Deus lhe permita entrar ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E que Deus chame e reúna a todos os que faltam dos escolhidos de Deus deste último dia e os coloque na era da pedra angular no lugar santíssimo do seu templo espiritual em breve, para que se complete este templo espiritual e seja dedicado a Deus, que Jesus Cristo, anjo do pacto, anjo que era diferente dos demais, que apareceu em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 1963, nesta nuvem formada por anjos, os 7 mensageiros das 7 eras, e o anjo que era diferente aos demais, que este anjo mensageiro, este anjo que vem descendo do céu, aqui, este anjo que é diferente aos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o anjo forte que desce do céu, de Apocalipse capítulo 10, dedique neste tempo final esse templo espiritual que ele esteve construindo de era em era com seres humanos, que em breve termine a sua construção, que nos use nesta obra de construção, que nos use levando a mensagem para que essas pedras vivas que faltam por chegar sejam colocadas na era da pedra angular, nesta etapa do lugar santíssimo, e então se complete a construção do lugar santíssimo, e portanto se complete a construção do templo espiritual de Cristo, e seja dedicado pelo anjo que era diferente aos demais, pelo anjo forte, por Jesus Cristo, seja dedicado a Deus para a morada de Deus em Espírito Santo, e sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós, os que estamos vivos, sejamos transformados, e estejamos com um novo corpo, como o templo espiritual de Cristo, como membros deste templo espiritual que é a sua igreja, e como templo espiritual, como indivíduos, como templo de Jesus Cristo, do Espírito Santo, em toda a sua plenitude, manifestado em cada um de nós. Temos visto que esta é uma promessa para todos nós, que esta promessa se cumpra no nome eterno de Jesus Cristo, conforme a como Deus o prometeu, e Deus venha manifestado em cada um dos seus escolhidos, em toda a sua plenitude,
e cada filho e filha de Deus seja transformado também fisicamente e tenha um corpo eterno, e a Igreja de Jesus Cristo tenha ao Espírito Santo manifestado em carne humana em toda a sua plenitude, e que o ministério do anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais através do seu anjo mensageiro, seja manifestado em toda a sua plenitude e seja realizado tudo o que está prometido para esta etapa onde Jesus Cristo estará em Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado em seu anjo mensageiro, realizando todas estas coisas que correspondem a esta etapa que há de vir. E veja, e o mundo inteiro veja que Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, está entre a sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, manifestado neste último dia, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da dedicação do templo de Deus. No tema dedicados pelo sétimo selo, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, e em breve todos sejamos transformados de acordo com a promessa de Jesus Cristo. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.